Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Você já deve ter visto aí nessas caçambas no meio da rua, aqueles carretéis de fios que as pessoas usam, que são grandões assim, ó. Isso aqui foram várias pessoas que mandaram sugestão para a gente trabalhar com essas rodas aqui, com esses carretéis. E existem várias ideias na internet, inclusive, sugerindo mesas com isso, mesas de centro, mesas de apoio. Eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, porque na verdade eu estava passando por uma caçamba perto da minha casa e achei as rodas sem aquele tronco do meio, sem aquela parte central. Então eu peguei três para a gente poder fazer um passo a passo e fazer um tampo de uma mesa um pouco diferente aqui. De uma maneira fácil, bacana, mas que dê um acabamento diferente, que dê um outro olhar para essa peça aqui. Vamos ver como é que faz isso aqui então? Primeira coisa muito importante, lixar essa peça e limpar bem, porque a gente não sabe onde foi que esse negócio andou, né? Estava na caçamba, lixo, sujeira, então limpa bem, higieniza bem isso aqui para a gente poder trabalhar. Primeiro uma lixa grossa para tirar qualquer tipo de reentrância e depois um pano limpo, uma boa esponjinha para dar uma esfregada, passa uma água. Essa madeira é uma madeira boa, não é uma madeira qualquer, então a gente pode fazer um trabalho legal. Outra coisa, ela tem dois lados. Esse lado de cá, ela tem esse detalhe aqui, ó, que eu imagino que seja a parte que encaixa em alguma coisa aí, entendeu? Então essa parte aqui é mais bonita do que essa de cá, que tem muito prego, tem muitos buracos, muitos grampos, é um pouco mais perigoso. Então eu imagino que essa seja a parte de cima, onde ele fica em contato com o tempo, e essa seja a parte que tenha o encaixe mesmo daquele centro ali que fica o corpo desse carretel. Tá? Então a gente vai fazer uma limpeza nisso aqui e a gente vai fazer o trabalho em cima dessa parte aqui. Lixou bem, eu vou pegar rejunte, cola branca e fazer uma mistura primeiro da seguinte maneira. Vou colocar o rejunte aqui, vou colocar a cola branca, pode ser uma cola normal, aquela cola extra, não precisa ser uma cola muito especial não, tá? E um pouco d'água. Essa cola branca, ela vai ajudar o rejunte a ter um pouco mais de elasticidade, além do que eu quero deixar o rejunte como acabamento, então ela vai dar um pouco mais de plasticidade para esse rejunte, que é diferente se a gente fosse usar só entre os azulejos, tá? Tem uma dica bem boa também para você que é a seguinte. Se por um acaso você tiver pouco rejunte, ele estiver muito aguado e não tem mais rejunte para colocar, deixa no tempo um pouquinho, uma meia hora, que a água vai evaporar e ele vai dar uma engrossada. Então não precisa se preocupar em entrar em desespero, porque acabou o rejunte e ele está muito mole. É só deixar uma meia hora no tempo que ele acaba dando uma ressecada e você atinge o ponto certo aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui sobre a peça, o rejunte. Ele tem que ficar um pouquinho mais grosso que isso, mas assim já dá para trabalhar. E vou fazendo isso aqui, ó, preenchendo esses buracos aqui, porque isso aqui também, como eu vou usar como mesa, é perigoso que a pessoa possa se machucar. Então eu vou fazendo isso aqui, ó, para poder cobrir esses vãos que tem aqui. Vou passando o rejunte em tudo e depois com essa espátula aqui, vou fazer esse acabamento aqui, ó. Vou tirando o rejunte, para que ele vá entrando aqui, mas deixando essas marcas aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar isso sobre a madeira como um desenho. Eu vou patinando essa madeira, fazendo uma pátina sobre ela, para criar um desenho bem bacana, de desgaste, mas que apareça a madeira e apareça o rejunte também. A ideia é que ele fique dessa maneira, quer ver? Isso aqui, colocar para cá, pegar a segunda parte dele, essa aqui já é maior. Vou passar o rejunte em tudo isso, deixando esse desgaste aqui, ó, tá vendo? Ele vai aparecer a madeira e vai cobrir isso. E eu vou cobrir essa parte aqui com o rejunte também. Então vai pelo menos 1 quilo de rejunte aí para poder fazer esse trabalho todo, certo? Misturando com cola branca para dar um pouco de mais de elasticidade. E agora com uma lixa,
eu vou tirar esse excesso. A lixa veio de lá, ó que beleza. E ela joga assim, você fala lixa, ela voa pra você. Uma lixa grossa, não pode ser uma lixa fininha, tá? Vou pegar um pedacinho. E aí eu vou fazendo esse movimento. Que eu vou tirando esses detalhes mais grosseiros que ficaram. Vou mostrando a madeira. Mas sempre lixando no mesmo sentido. Vou fazer esse lixado também aqui em volta. E aí depois, eu vou pegar esse rejunte aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Na lateral, eu vou passando também como se fosse a decoração de um bolo, tá? E vou preenchendo também esses buracos que tem aqui em volta. Eu vou fazer isso na lateral e vou fazer isso também embaixo da peça para ficar tudo equilibrado. Essa parte que vai aparecer, mas embaixo tem os grampos, tem os pregos, pode se machucar, então passa embaixo também para tirar essas reentrâncias. E essa parte central aqui, para evitar problemas, para esconder esse buraco aqui, eu vou pegar um suplá de MDF, que coincidentemente encaixa perfeitamente aqui. Vou colar isso e vou fazer a mesma coisa com o suplá. Vou passar. Agora, atenção para isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa madeira tá aqui. Então eu venho aqui e eu vou passar isso nessa madeira como se fosse uma continuidade dessa madeira de baixo. Então, sobre o MDF, eu vou dar uma disfarçada para parecer que é também uma continuação da madeira. Isso também colando com a cola branca. Mas o importante aqui, ó, depois que você passou todo o rejunte, eu venho aqui, ó, nesse desenho da madeira e eu vou passar de leve só para marcar. Como se eu estivesse criando uma viga nova. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar uma disfarçada aqui para parecer que isso aqui é uma continuidade dessa madeira, dessa roda que está aqui embaixo. Depois que secar bem, eu vou lixar tudo. Haha. Para ficar desse jeito aqui, ó. Esperei secar. Você passa a mão aqui, ó, não tem nenhuma reentrância. Aqui, depois de um tempo, depois que secou, o que acabou acontecendo? O rejunte secou, a água evaporou e ele criou uns vincos. Então eu passei mais um pouquinho de rejunte aqui, ele cria uma marca aqui em volta que fica um pouco mais concentrado o branco. Eu não gosto disso, então eu vou tirar um pouquinho isso aqui, ó, para poder sumir essa história aqui. Fica mais suave. Mas isso tem que ser de um dia para o outro mesmo. Você vai esperar secar isso de um dia para o outro, para ver se rasgou, se rompeu, se manchou, para poder arrumar isso, tá? Você tem que ter paciência. E aí depois, com um pano úmido, você vem e tira essa poeira aqui, porque ela é muito fininha, então a gente passa com um pano úmido para poder não levantar a poeira demais na hora de passar, de fazer a limpeza disso, tá? Só que essa mesa aqui precisa ser protegida, porque a gente vai colocar isso em uso. Pode ser uma mesa de decoração, uma mesa de canto, pode ser uma mesa para fazer um café da manhã de repente na cozinha. Então a gente vai passar um acabamento aqui, que pode ser um verniz líquido ou spray, e pode ser também uma coisa que eu prefiro, que eu acho que é mais legal, que é uma cera, que vai deixar isso fosco e vai deixar isso também impermeável. Isso aqui é uma cera que rende super bem, que é uma cera em pasta, ó. Uma cera de carnaúba. Essa aqui, ela é incolor, existe branca também, mas a gente vai usar só a incolor. A gente faz o seguinte com isso. Um pedaço pequeno de pano,
E aí eu vou passar isso sobre toda a peça. Ela é fosca e ela espalha super bem, ela rende super bem essa cera. A gente vai passar isso em cima de tudo. Isso vai proteger a madeira e vai deixar com que ela, se for molhada, não vai ficar suja, não vai manchar, não vai nada. E ela não tem brilho também, que é uma coisa bem legal. Agora, se você gosta de brilho, você pode pegar e passar um verniz spray sobre ela, ou um verniz líquido também, um verniz cristal, tanto faz. Essa cera, inclusive, vai deixar a madeira junto com o rejunte com a mesma textura, vai ficar homogêneo isso. Então não vai ficar uma diferença de brilho nem de textura, que é bem bacana. O verniz às vezes pode tirar um pouco disso. A cera não, a cera deixa uma coisa bem equilibrada. E é uma coisa que é barata e que rende bastante. Cuidado também com as laterais. E aí, depois que você fez tudo isso, espera secar bonitinho, tá tudo do jeitinho que você quer. Aí você pode fazer a aplicação disso sobre um pé bem legal. Aqui, eu peguei esse pé, que é um pé que você compra de dupla, que é para mesa, para aquelas portas que a gente compra a porta e faz virar uma mesa, e que tem aquele encaixe aqui em cima que você aplica na madeira e depois rosqueia o pé sobre esse ajuste. Esse aqui já tem há algum tempo, esse aqui é da Tok Stock, você encontra com facilidade, mas nessas lojas tipo Leroy também você vai encontrar sem nenhum problema. Pode ser cavalete também, mas o cavalete, como é redondo, não vai combinar muito bem. Mas eu optei por, ao invés de usar esse aqui, pegar um outro pé de uma mesa que eu tinha de vime, e aí vou colocar sobre esse pé aqui para você ver a diferença que vai fazer um pé de ferro torneado com esse tampo aqui. Mas eu vou dar uma desmontada nisso primeiro para você conseguir enxergar. Então espera só um minutinho que eu vou fazer uma bagunça aqui, transformar esse cenário para você conseguir ver como é que vai ficar esse tampo sobre o pé de ferro fundido. Espera aí. Voltou aqui o tampo sobre o pé de ferro. Olha que bacana que ficou. Eu adorei, achei que ficou super bacana, ficou diferente. Isso aqui você pode usar no canto da sala, você pode usar na copa, se você morar sozinho, morar com mais uma pessoa só. Isso é uma coisa que fica super bacana, uma mesinha legal assim de cozinha, que funciona super bem. E que não dá o aspecto daquele carretel que normalmente tem uma cara muito específica, né? E aqui você muda um pouco, e esse negócio aqui no meio, ele deu uma história diferente aí. Se você quiser passar um pouco de dourado nele, também fica bacana. Quiser colocar um vidro sobre ele, fica bacana. Você pode inventar à vontade essa história aqui. A ideia do programa Artesanando é exatamente essa, oferecer para você sugestões diferentes, com coisas que você consiga fazer. O custo disso é uma merreca, mais 15 centavos, né? Porque você vai gastar somente com o rejunte, esse suplá de MDF que custa R$5 aqui, e você vai colocar cola branca. É muito rápido, muito fácil de fazer e muito barato. E isso aqui você encontra nas caçambas do Brasil inteiro. É super fácil de encontrar. Então transforme uma coisa que seria lixo em alguma coisa útil e de repente pode até ser uma fonte de renda. Divirta-se com isso. Como essas pessoas que mandaram essa sugestão, você também pode mandar a sua. ideia@programaartesanando.com.br ou então através do Facebook, do Instagram. Você que manda, você manda a sua ideia por onde você quiser, desde que você mande uma ideia pra gente, tá bom? Inscreva-se aqui no canal do YouTube. Curta a gente no Facebook e no Instagram e participe. Vem dar ideia pra gente também e mudar a cara das coisas junto com a gente. Até!